O Senhor é o nosso pastor e nele podemos confiar, pois estamos seguros na rocha eterna. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, pra jornada continuar com Ele. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, pra jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Eu sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, da jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, da jornada continuar com Ele. Com Ele. Olá, nós somos a GEVAN, a Junta de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. E é com muita alegria que estamos dando início a mais uma campanha de missões da Pioneira. Quando nós olhamos para o nosso texto base, nós encontramos alguns verbos: vão, batizando, ensinando. São gerúndios e dependem do verbo principal e eles indicam uma ação em andamento, um processo contínuo. Dessa forma, nós percebemos que o modelo adotado por Jesus é o discipulado. O tema da nossa campanha de missões da Pioneira 2022 é mais um. Isso mesmo, mais um. E mais um significa eu compreender que devo levar o perdido ao encontro de Cristo. Hoje a GEVAN conta com 32 campos e projetos missionários no Brasil e no mundo.
No último ano, tivemos a grata surpresa de nos engajarmos de maneira sustentável em novos desafios. E esta é a palavra: desafio. Pois em cada projeto, em cada campo, temos muitos desafios. Por isso, o nosso primeiro pedido é: ore conosco. Dobre seus joelhos e vamos juntos ganhar vidas guerreando em oração. Também temos 2 grandes desafios, que são a nossa oferta especial, que este ano tem por alvo R$420 mil, e o nosso PAN, que é o nosso Programa de Adoção Missionária. Ainda estamos um tanto aquém do nosso sonho, que é ter 10% dos membros da Pioneira adotando um campo ou projeto missionário. E para ser um dos nossos adotantes é muito simples, basta ir lá no site da GEVAN, gevan.org.br, clicar na aba PAN e seguir o passo a passo. Você escolhe o campo missionário que você quer adotar e você vai preencher com seus dados e é muito simples de fazer a sua adoção. Ou você pode procurar um dos nossos promotores de missões. Aí na sua igreja tem um promotor de missões e ele pode te instruir como você pode ser um adotante de missões da Pioneira. Mas queremos continuar te desafiando a fazer parte dessa nobre missão, ajudando mensalmente no sustento de um campo ou projeto missionário. O PAN chega onde os nossos pés talvez não alcançam, e cada centavo é empregado no objetivo final: vidas sendo transformadas. O discipulado faz parte da resposta que queremos de mudança para o mundo no qual vivemos. Mudança em nossa igreja e em nós mesmos. Jesus não nos chamou para sermos cristãos, para fazer ministério ou construir belos templos, mas para sermos discípulos e fazermos outros discípulos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos cantar agora a música tema da nossa campanha de missões da Pioneira 2022, Até que Todos Saibam. E nós convidamos você e a sua igreja a estarem cantando essa música, publiquem, compartilhem conosco. Nós vamos divulgar nas redes sociais da GEVAN, todos cantando essa bela canção, Até que Todos Saibam. Tu és a paz.
Queridos irmãos, queridas irmãs, é um privilégio muito grande quando podemos nos unir a tantos irmãos de diversos lugares, a tantas lideranças das nossas igrejas espalhadas pela nossa convenção, liderados pela nossa Junta de Evangelismo e Missões, afirmando que o desejo do nosso coração é que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Que privilégio nós temos de podermos contribuir, de podermos interceder, de podermos ir a diversos lugares para ali plantarmos igrejas, para ali servirmos as comunidades, para que juntos estejamos expandindo a obra do Reino de Deus. Nos unimos à nossa Junta de Evangelismo e Missões, louvamos a Deus pela sua liderança, por todos os missionários e missionárias, por todas as igrejas parceiras e por todos que contribuem e intercedem pela obra de missões da Pioneira. Que Deus abençoe a sua vida. Teu amor é mais do que sonhei pra mim. Amor assim eu jamais vi. É real. E esse amor em tudo só me fez feliz. Eu amo estar contigo, ser teu amigo, te adorar. Entra agora em tua presença pra te adorar. Atrai o meu coração, poder voar nas asas da adoração. Te dou o meu Que nosso coração esteja no altar de Cristo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificar o seu santo nome. Só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória. Exalte esse Deus, digno de toda a adoração. Teu amor é mais do que sonhei pra mim. Amor assim eu jamais vi. É real, real. E este amor em tudo só me fez feliz. Eu amo estar contigo, ser teu amigo, te adorar. Entra agora em tua presença pra te adorar. Atrai o meu coração, poder voar nas asas da adoração. Te dou o meu coração. Te dou o meu coração, Entra agora em tua presença pra te adorar.
Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus pela sua vida e que bom que você está aqui conosco nesse lançamento da campanha de missões da Chevan de 2022. Eu quero orar com você agora sobre a campanha e também orar pela vida do irmão Mário Preto, que estará ministrando a palavra de Deus neste momento. Vamos orar? Fechamos nossos olhos e falemos com o Senhor. Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Te louvamos pelas grandes coisas que o Senhor tem feito no meio de nós. E com certeza Deus fará muitas outras este ano, Deus, através desta campanha de missões de 2022, Senhor. Em nossas igrejas, em nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, com certeza o Senhor fará grandes coisas na vida da tua igreja, Pai. Queremos colher muitos frutos para a glória do Senhor e glorificar o teu nome, Deus, pelas vidas que serão salvas e pelas vidas que vão se doar, que vão trabalhar, que vão te servir, Senhor Deus, e também pela meta que nós vamos alcançar para a honra e glória do Senhor. Pai Santo, nós queremos agora abençoar a vida do irmão Mário Preto, que estará trazendo a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor o tome em tuas mãos, tome em teus braços, que ele seja usado pelo Senhor neste momento, para ministrar a tua palavra a cada um de nós, segundo aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Pai. Toma em tuas mãos, abençoa a sua vida, Pai, e obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos antecipadamente. Amém, amém, glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para falar sobre a nossa campanha de missões. Eu tenho o privilégio de trazer a mensagem de lançamento da nossa campanha de missões de 2022. Mas antes de começar a falar propriamente dito da campanha, eu quero lembrar a campanha do ano passado. O ano passado nós trabalhamos o texto que está em João 15:5, onde o nosso Senhor nos alerta que nós somos simplesmente ramos, que se nós estivermos ligados a Ele como ramos à videira, nós produziríamos muito fruto, mas se não estivéssemos, nós não poderíamos fazer nada. Esse texto ele nos veio após um período de oração, de busca, onde algumas pessoas da Chevan, algumas outras pessoas buscavam por respostas e por uma realidade diferente dentro dos nossos campos missionários. E Deus nos alertou sobre a necessidade de estarmos buscando em oração esse direcionamento. Daí nasceu o movimento Ligados na Videira. E eu acredito que o texto de hoje ele é uma continuação daquilo que nós começamos a viver há praticamente 2 anos atrás. E o texto escolhido para esse ano é Mateus 28, de 18 a 20. Todos nós conhecemos muito bem esse texto, mas eu quero lê-lo agora e pontuar fazer algumas considerações. O texto vai nos dizer assim: E aproximando-se Jesus falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Eu quero pontuar eu quero fazer 5 considerações que eu acredito que sejam extremamente importantes. A primeira, o nosso Senhor Jesus nos fala sobre autoridade. E eu já passei por esse texto várias vezes nas minhas leituras, já escutei mensagens, mas um ponto que recentemente eu pude, de repente, ser tocado dentro desse versículo 18, é que Jesus ele está falando de uma autoridade que foi dada a ele. E aqui vem um princípio espiritual que eu acho que é extremamente importante. Nós representamos a autoridade de quem nós nos submetemos. Jesus estava totalmente submetido à vontade do Pai e ele recebe então toda a autoridade do Pai sobre o céu e a terra. Essa mesma autoridade nos é outorgada. E eu acredito que um personagem bíblico entendeu muito bem esse princípio espiritual, que é o centurião romano. Ele tinha um empregado de alta estima dele, que estava muito doente,
e que tudo levava a crer que aquela doença o levaria à morte. Então, ele reconhece que a única alternativa que ele tem está em Jesus. Como ele conheceu Jesus? Provavelmente de vê-lo, provavelmente de ouvir daquilo que se falava a respeito de Jesus naquela região. E ele manda um dos seus empregados, então, conversar com Jesus para que ele intercedesse naquela situação. E Jesus, prontamente, quando escuta a história, está indo em direção à casa do centurião, e o centurião vai ao encontro dele e diz: olha, Senhor, eu não sou digno de te receber em minha casa, mas se você disser uma única palavra, o meu servo será salvo. Porque assim como eu estou sobre a autoridade e posso dizer a esse soldado, venha, e ele vem, vai, e ele vai, assim também, se você disser uma única palavra, o meu servo será curado. Aquele centurião, ele estava submisso à autoridade do imperador romano. E justamente por isso ele poderia falar aos soldados que eles o obedeciam. E ele faz essa analogia, dizendo: eu sei que você também tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. E se você falar algo, vai acontecer. Jesus reconhece aquela fé daquele homem, e nós sabemos o final da história. Aquele servo foi curado exatamente naquele momento. Agora, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o texto que nós estamos analisando, Jesus nos deu a autoridade que ele recebeu, mas com uma finalidade, com a finalidade de fazer discípulos. Nós podemos entender de maneira muito clara de que no momento em que nós obedecemos a ordem dada, no momento em que nós nos direcionamos a alguém do nosso convívio, e ali nós estamos ministrando a palavra, ou estamos orando, nós estamos na caminhada com essa pessoa, essa autoridade completa de Jesus sobre os céus e sobre a terra, ela está sobre as nossas vidas naquele momento. Isso é fantástico. Esse é um poder que não surge em nós, mas que passa através de nós para atingir as vidas. Portanto, quando nós negligenciamos isso, nós não tomamos posse dessa autoridade que Jesus nos deu para transformar vidas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que Jesus, ele nos outorgou a autoridade que ele recebeu do Pai, com um único objetivo: fazer discípulos. Portanto, quando nós estamos no nosso dia a dia, nós estamos convivendo com pessoas, nós estamos nos deparando com diversas situações, nós precisamos entender que não existe nenhuma situação complicada o bastante que Jesus não possa resolver. Quando nós passamos pela palavra, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos Jesus ressuscitando, multiplicando pães, curando a maior sorte de enfermidades, doenças. A gente vê Jesus tendo poder sobre a natureza. Enfim, nós sabemos que Jesus, através dos seus milagres, ele demonstrou a sua soberania sobre todas as situações que o ser humano pode enfrentar. E é exatamente essa autoridade que está sobre nós para fazermos a diferença na vida das pessoas. Portanto, eu posso ir com confiança de que não falta poder no meu Senhor para mudar uma realidade. Por outro lado, eu preciso ir com a humildade de saber que esse poder, que essa autoridade, ela não está em mim, está no meu Senhor, e eu preciso estar ligado a Ele, eu preciso estar submisso a Ele. Mais uma vez, eu gostaria de repetir essa frase: nós representamos a autoridade de quem nos submetemos. Então, se você está submetido, está submisso à vontade do Senhor Jesus, Ele vai estar te usando para isso. Segundo ponto que eu gostaria de salientar, Jesus nos dá uma ordem muito clara: vão e façam discípulos. É interessante porque analisar essa ordem, nós precisamos analisar aquilo que Ele não nos deu como ordem. E aí, pensando no nosso dia a dia como igrejas,
nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus não nos ordenou para construirmos templos. Não, Ele não nos ordenou para estruturar ministérios. Ele não nos ordenou a fazer eventos, a dar treinamentos. Ele não nos ordenou a fazer ação social. Essa não é a essência da igreja. Embora tudo isso faça parte do nosso dia a dia e são coisas boas, elas são coisas muito boas quando nós entendemos que elas são meios para atingir um fim. O nosso olhar, nós devemos estar com o olhar fixo na ordem que Jesus nos deu, que é fazer discípulos. Eu já falei algumas vezes, eu tenho para mim de uma maneira que fica um pouco mais clara quando aquela frase, Deus tem um propósito para a sua igreja, ela é trabalhada de uma maneira inversa. Deus tem a sua igreja para cumprir o seu propósito. O propósito de Jesus quando veio ao mundo era claramente salvar a humanidade. Embora ele tenha feito tantas coisas, como eu já citei, o seu olhar estava fixo na cruz. Ele veio com o objetivo claro de morrer por mim e por você. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. E tudo aquilo que aconteceu naqueles 3 anos e meio, estava voltado para esse objetivo final. Às vezes, queridos, nós chegamos a imaginar que se as nossas igrejas pudessem oferecer para a comunidade onde elas estão inseridas a resposta para os seus anseios, nós teríamos as nossas igrejas cheias. E esse é o meu desejo, esse é o teu desejo. Nós, como cristãos, gostaríamos muito de ver pessoas novas entrando nas nossas igrejas, recebendo a palavra de Deus e sendo transformados. Às vezes chegamos a pensar, puxa, se na minha igreja eu tivesse um bom ministério de casais, tantos casais que eu conheço que têm problema de relacionamento poderiam encontrar na minha igreja a resposta para os seus problemas. E assim pensamos com relação ao ministério de homens, ministério de crianças, enfim, estrutura. Agora, e se nós olharmos para a primeira igreja? Se nós olharmos para a igreja de Atos, eles tinham isso? Eles tinham um templo para se reunir? Não. Eles tinham estrutura ministerial? Não. Mas o que eles tinham? Eles tinham a palavra, que era vivida de maneira intensa. Eles tinham a comunhão, pois eles estavam reunidos constantemente. Eles tinham o partir do pão e tinham momentos profundos de oração. E nós sabemos que Deus acrescentava de maneira grandiosa a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Portanto, quando eu olho para a primeira igreja, eu vou perceber que não é a estrutura que vai fazer a diferença. Aquela igreja de Atos, ela vivia aquilo que nós vimos no versículo 18, ou seja, eles tinham autoridade outorgada por Cristo na vida deles. Eles representavam a autoridade de Jesus porque se submetiam a Jesus. E todo o povo poderia ver de maneira muito clara o poder de Deus sendo expresso na vida deles. Nós precisamos nos lembrar que o único organismo que tem a resposta para o pecado é a igreja. Nós precisamos entender que existem muitas outras organizações. Veja que eu estou usando uma outra palavra, não estou falando de organismo. Igreja é organismo. Mas existem muitas organizações que também procuram fazer o bem, que distribuem cestas básicas, que vão em direção à população, tentando solucionar ou amenizar as dificuldades que eles vivem, como o espiritismo, como o Rotary, como a maçonaria. Mas veja, somente nós, como igreja, temos a resposta para o pecado do homem. Deus nos deu essa resposta. E nós precisamos ir na direção e cumprir com o nosso papel, fazer discípulos. Portanto, eu vou agora para o item número 3. O texto vai nos colocar que nós devemos, na medida que discipulamos essas pessoas, nós precisamos batizá-las. E essa palavra, esse ato, essa ordem de batizar, eu quero colocar aqui, eu vejo como a introdução dessas pessoas na família. Isso é batismo.
É quando você caminha com pessoas e você já ensina que Deus criou a sua igreja para que nessa igreja essa pessoa pudesse ter as suas necessidades espirituais supridas através da ministração dos dons que Deus espalhou dentro dessa comunidade, e para que ela pudesse também ministrar o dom que recebeu de Deus na vida das outras pessoas e crescer nesse dom. Nós vivemos um momento em que muitas pessoas estão descartando a igreja, especialmente nos últimos dois anos e meio, desde que começou a pandemia. Muitos têm buscado ser ministrado por mensagens, ou participar de lives, ou estar na sua casa, no seu conforto, estão deixando de ir à igreja. Mas nós vamos perceber que a igreja possui uma autoridade dada por Deus. A própria palavra vai dizer que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. E isso mostra a necessidade de nós estarmos juntos, porque juntos nós constituímos o corpo de Cristo. Portanto, ao caminhar com alguém, ao ministrar na vida de alguém, ao apresentar Jesus, aponte a necessidade que, na medida que essa pessoa cresça, ela precisa se juntar à família. É isso que eu vejo nesse texto tão importante e nessa ordem que Jesus nos dá. Nós precisamos entender que igreja é o corpo de Cristo e que não existe membro ligado diretamente à cabeça. Você não vai ver um pé ligado diretamente à cabeça. Não existe vida cristã solo. Nós fomos chamados para estar em família. E é isso que nós vemos na igreja de Atos. A igreja de Atos, eles estavam juntos, compartilhando a palavra, compartilhando da comunhão, compartilhando das necessidades que todos possuíam, alguns tinham, outros não, e orando juntos. E o poder de Deus se manifestava através daquele grupo. Nós precisamos entender a importância da igreja. Agora eu vou para o quarto ponto, onde o nosso Senhor nos diz: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E aqui a gente precisa entender que nós precisamos viver a palavra. Aquilo que Jesus nos ensina está na palavra. Nós precisamos viver a palavra não só na parte de ministrar a palavra, mas de testemunho. Uma igreja vai crescer na medida em que a vida das pessoas que estão dentro dela impacte as pessoas que estão lá fora. Nós precisamos entender que muitas pessoas só vão ler os 4 evangelhos quando o 5º evangelho, que é a tua vida, que é a minha vida, os convidar. É assim que as coisas acontecem. Nós estamos dando exemplo o tempo todo. Portanto, nós precisamos cultivar a santidade dentro das nossas igrejas. Nós precisamos nos constranger com o pecado. Não podemos conviver com ele de forma passiva. Jesus está nos dizendo: ensine aquilo que eu vos ensinei. Então, o primeiro aspecto que eu vejo nessa ordem de Jesus é que nós precisamos viver a palavra de forma prática, de forma viva. A palavra não precisa ser contextualizada. Ela não precisa ser reinterpretada. A palavra é viva, ela é eficaz, ela é imutável. Ela continua transformando vidas desde que nós estejamos vivendo na sua essência. Mas eu acredito que tem um outro ensinamento de Jesus aqui que às vezes a gente passa e não percebe. Nós precisamos ensinar como Jesus ensinou. Jesus não formou líderes para a primeira igreja através de um treinamento de final de semana, através de um método, através de um livro. Ele ensinou caminhando ao lado. Aliás, isso é discipulado, é caminhar com o discípulo ao lado. E foi isso que Jesus fez por 3 anos e meio. Todas as vezes que ele ministrava para as multidões, ele estabelecia exemplos para aquelas pessoas. Eram 12, mas dos 12, ele tinha 3 que ele caminhava mais próximo.
E dos 3, ele tinha um que ele caminhava muito próximo. A grande questão, queridos, é que eu estou falando, provavelmente, a uma multidão de líderes. Você é líder. E se eu tivesse a oportunidade de te fazer uma pergunta pessoal e te perguntasse qual é o teu ministério, provavelmente você me diria. Com raríssimas exceções, as pessoas que estão me ouvindo não possuem uma função dentro da igreja onde estão. E isso é ótimo, não estou de maneira alguma fazendo crítica. Mas se eu te perguntasse, me dê 1 ou 2 nomes que você está discipulando, será que você teria um nome para me dar? Será que você teria um grupo de pessoas pelos quais você tem orado, que você tem caminhado, que você tem aberto tempo dentro da sua agenda, de maneira intencional para caminhar ao lado dessa pessoa? E o interessante é que Jesus fez isso no decorrer da sua vida, com os olhos fixos no seu objetivo final. Durante essa caminhada, ele caminha de maneira intencional com essas pessoas, ensinando de maneira pontual. Sabe o que isso diz para mim? Isso diz para mim que enquanto eu estou fazendo uma refeição no final de semana em casa, eu preciso ter a intenção de convidar aquela família ou aquela pessoa que eu tenho orado por ela. À medida em que eu estou fazendo um passeio de bicicleta, eu devo estar tendo a intenção de influenciar aquelas pessoas através de uma oração, através da contemplação da natureza, através do reconhecimento a Deus da saúde que Ele me deu para a prática daquele esporte. É sobre isso que nós estamos falando, de coisas naturais, no decorrer do teu dia a dia, influenciando pessoas. Aliás, nós sabemos, a palavra nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você está cheio do Espírito de Deus, se você tem convivido com Ele, é muito natural que você passe esse amor para as pessoas que estão à volta. É sobre isso que nós estamos falando. Mas muitas vezes nós vivemos uma rotina religiosa de participar dos nossos cultos e das atividades da nossa igreja, e muitas vezes nos envolvemos tanto com as atividades que não nos sobra tempo para ter momentos com os de fora. Mas Jesus nos alerta aqui que nós devemos ensinar como Ele ensinou. E ensinar a palavra, dando testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida. E por fim, e aí eu já estou terminando, Ele vai nos trazer a grande promessa. Ele vai nos dizer que quando nós estamos discipulando, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos ensinando, Ele está do nosso lado. Eu fico imaginando a figura de caminhando com alguém e Jesus do lado dessa pessoa, talvez olhando para nós dois e com um sorriso no rosto. Maravilhoso! É isso! E não existe nada que seja mais relevante na vida de um cristão de poder ser usado pelo seu Senhor para transformar vidas. A alegria de você ver alguém que de repente vivia uma desesperança, vivia no fundo do poço e daqui a pouco tem propósito na sua vida. De uma família que estava destroçada e daqui a pouco uma família que é exemplo para uma sociedade. De alguém que estava envolvido com drogas e daqui a pouco desenvolve um ministério para recuperar drogados. De alguém que vivia na fofoca e agora respeita, que agora olha para as pessoas que estão à sua volta e olha com os olhos de Cristo. É disso que nós estamos falando. E eu creio que quando Jesus nos coloca em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é sobre isso que Ele está nos falando. A minha vida só terá abundância quando ela for fonte de vida para outras pessoas. A minha vida só terá sentido quando ela der sentido à vida de outras pessoas. Isso é estar impregnado com o doce aroma de Cristo nas nossas vidas. Portanto, queridos, de maneira simples e singela, eu quero lembrar a cada um de vocês que nós temos a autoridade que foi dada pelo nosso Senhor. E nós representamos a autoridade a qual nós nos submetemos. Mas essa autoridade nos foi dada com um objetivo: discipular, de buscar pelas pessoas que não conhecem Cristo.
levar essas pessoas a entender que existe uma família, essa família chamada igreja, isso é o batismo, e fazer com que ela possa ingressar nessa família e ser amada por essa família. Mas esse amor ser tão grande a ponto dela querer levar esse amor para outras pessoas. E aí o ciclo recomeça. E aí nós ensinamos todas as coisas que Cristo nos ensinou, da maneira como Ele nos ensinou, caminhando ao lado das pessoas. E nós não fazemos isso sozinhos. Nós temos do nosso lado aquele que tem toda a autoridade. Isso é maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer das nossas vidas ramos extremamente frutíferos, que nós possamos encontrar debaixo da parreira da nossa convenção muitos cachos de uva pendurados, que serão vidas transformadas pelas nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer, porque esse texto ele é realmente um chamado a cada um de nós, um chamado de maneira muito específica, um chamado de maneira extremamente profunda, e é um grande privilégio poder ser arregimentado ao teu exército. Pai, que o Senhor possa usar as nossas vidas, que o Senhor possa tocar o coração de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, porque essa mensagem é do Senhor, e que nós possamos, durante as nossas vidas, impactar muitas vidas, mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e assim por diante, ó Pai, a ponto das nossas igrejas estarem cheias de pessoas que estarão sendo renovadas pelo poder do Teu Espírito. Eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei o Teu santo nome em todo o tempo. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo,
meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos chegar na Tua presença em nome de Jesus, te agradecer por esse culto maravilhoso que tivemos de lançamento da campanha de missões da Pioneira. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa GEVAN, e queremos também pedir agora que o Senhor esteja abençoando todas as igrejas, os promotores de missões, que todos possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Deus, para que possam fazer o seu melhor para essa campanha de missões da Pioneira. Nós pedimos que o Senhor esteja tocando, ministrando o coração de cada irmão, cada irmã, que todos possam se envolver nessa campanha de missões, Deus, ó Deus, com orações e com ofertas, que tudo, ó Deus, seja para a glória do Senhor. Nós entregamos essa campanha de missões em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos começando mais uma campanha de missões da Pioneira. E nós, missionários e missionárias da Junta de Evangelismo e Missões, a GEVAN, queremos convocar todos os pioneiros e pioneiras a se engajarem conosco nesta campanha. Quando olhamos para o ministério de Jesus, percebemos que Ele escolheu o discipulado como a ferramenta para cumprir sua missão. Da mesma forma, entendemos que Jesus chamou a cada um de nós, seus discípulos, para fazermos discípulos que fazem outros discípulos. Convidamos você e a sua igreja para juntos conosco vivermos um tempo precioso de missões, sendo motivados a fazer mais e melhor em favor dos nossos campos e projetos missionários. Preparamos tudo com muito carinho para que você e sua igreja vivam missões em 4 esferas: ofertando, indo, orando e mobilizando. Por isso, faça a sua parte e venha conosco nessa jornada. Nosso desejo é que você viva intensamente missões, experimentando aquilo que Jesus nos instruiu. Vá e faça discípulos em todo lugar e ensinem a estes novos discípulos tudo aquilo que aprendeu de mim, Jesus. Os desafios são grandes, mas se todos estivermos unidos, podemos transformar a realidade ao nosso redor. Vendo muitas pessoas sendo alcançadas e discipuladas.
Mais um significa eu compreender que devo levar o perdido ao encontro de Cristo. Mais um significa não ficar limitado a um número, mas sim lembrar que enquanto tivermos fôlego, devemos pregar o Evangelho. Vamos juntos levar o Evangelho de Jesus. A mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Até que todos saibam.